Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara. Yo mesma me guío a la libertad. Sabem como começou a literatura europeia? Perguntava, depois de ter feito a chamada na primeira aula. Como uma discussão. Toda literatura europeia nasce de uma briga. Em seguida, pegava no seu exemplar da Ilíada e lia aos alunos os primeiros versos da obra. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles. Desde o momento em que primeiro se desentenderam Agamenon, soberano dos homens, e o divino Aquiles. E por que discutem essas duas violentas e poderosas criaturas? Por uma coisa tão básica como uma rixa de taberna. Discutem por causa de uma mulher. Uma mocinha, na verdade. Uma mocinha roubada a seu pai. Uma mocinha raptada numa guerra. Philip Roth, A Mancha Humana. Bem-vinda, mulherada! Mas também bem-vindos homens, garotos, todo mundo. Porque literatura feminina não significa que é a literatura só para mulheres, né? É literatura para todo mundo. Então, o meu nome é Tessa Gubert, que vocês falam Gubert. E eu sou a oficineira da oficina Voz das Mulheres. Já vou pedir desculpa por o meu português, que ainda não é muito bom. Eu sou italiana, mas agora moro aqui em São Paulo. Então, o que é o projeto da oficina da A Voz das Mulheres? Ou seja, a importância do ponto de vista do gênero feminino na história, na literatura e na vida. É um projeto que eu montei em 4 aulas. Para quem tiver interesse, as primeiras 2 aulas foram lançadas pela Fábrica de Cultura de Brasilândia, de São Paulo. E estão lá no canal YouTube deles. Só botar o meu nome, Fábrica de Cultura, e vocês podem assistir as primeiras 2 aulas. E vou avisar todo mundo, o meu português não era bom como é agora. Agora é melhor. Então, não consigo... tudo bem. Vamos fazer uma visão geral do que é essa oficina. É dividida em 4 aulas. As primeiras 2 já foram. A primeira... primariamente, primeiro da primeira, a oficina do que trata? Trata de 4 livros que todo mundo conhece, todo mundo eu tenho certeza, ou quase todo mundo, que são a Bíblia, certeza que todo mundo conhece, a Ilíada, a Odisseia e a saga do Rei Arthur. O Rei Arthur e os cavaleiros da Távola, se fala? Redonda? Acho que sim, Távola Redonda. Então, todo mundo conhece essas grandes histórias por causa dos seus protagonistas masculinos. Jacó, Aquiles, Ulisses, Rei Arthur e Lancelot. E se relêssemos essas histórias de outro ponto de vista? Sim, mas qual? As das mulheres. Protagonistas de segundo nível, as mulheres das grandes histórias nunca têm voz. E o pouco que se sabe delas é narrado pelas histórias dos homens envolvidos. 4 escritoras, no entanto, após de uma extensa pesquisa histórica, lá onde tive a oportunidade de estudar documentos,
E uma pitadinha de imaginação narra mais as histórias conhecidas mundialmente, narradas pelas heroínas que fazem parte delas. O primeiro livro, que é a Bíblia, eu peguei um livro da autora Anita Diamond, que o título é A Tenda Vermelha, e é a Dina, é a voz da Dina que nos fala das mulheres daquela época. A Dina era filha de Jacó. Na Bíblia tem só um trechinho dela, e a gente sabe que ela foi estuprada, mas nada demais. Tem só um estupro dela. Na segunda aula, eu peguei o livro da uma das escritoras mais famosas da nossa época, acho, que é a Margaret Atwood, que é aquela autora que escreveu o Conto da Aia, e também fizeram, o que, 4, 5 anos atrás, um seriado muito lindo, a Hulu que fez, uma companhia canadense, acho. E eu peguei o livro dela, que é A Odisseia de Penélope. Penélope era a mulher do Ulisses. Então, dessa vez é ela que fala o que aconteceu naqueles 20 anos que ela ficou lá esperando e tecendo o tempo todo. Aqui nessa terceira aula, a gente vai bater um papo sobre um outro livro, que é esse aqui, que é O Silêncio das Mulheres, da Pat Parker. E é a visão da Briseida, a escrava do Aquiles, sobre o que estava acontecendo na Guerra de Troia. Então, esses são diferentes pontos de vista que nos falam do corpo da mulher, da conexão entre as mulheres e a conexão entre as mulheres e os 4 elementos. Mulheres que refutam a ideia de que a mulher é um ser passivo e não ativo. Todas essas escritoras trazem à tona um tema que ainda hoje é desconfortável. Ouvir mulheres é tão importante quanto ouvir os homens. Mas agora vamos fazer um resumo do que é mais ou menos a Ilíada para quem não conhece. Então, Homero é o autor da Ilíada e da Odisseia. Ordem cronológico. A Odisseia fala sobre a volta para casa do Ulisses, que está voltando para Ítaca depois que a guerra de Troia acabou. Então, primeiro, Ilíada. Segundo, Odisseia. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que talvez nem todo mundo sabe. Odisseia vem de Odisseu, que é Ulisses, porque Odisseu é o nome grego do Ulisses, que pode ser chamado Ulisses ou Odisseia. A Ilíada vem de onde? De Ílios. Por que Ílios se fala sobre a Guerra de Troia? Porque Troia, na verdade, o nome verdadeiro de Troia, da cidade de Troia, que todo mundo conhece, é Ílios. Troia era a região onde Ílios ficava. E esta região, só para esclarecer, hoje em dia é conhecida como Turquia. Então, era uma guerra entre o povo grego e o povo turco, entre aspas, que não é verdade, porque era entre o povo grego e o povo troiano. Também, uma outra coisa é que quando você lê a Ilíada, o nome que o Homero usa para se referir ao povo de Ílios é Teucros ou Troas. E tem uma motivação, porque ele não quer usar o nome verdadeiro, porque a Ilíada foi provavelmente escrita, porque também não se sabe se é escrita de verdade pelo Homero, se é uma coisa real, mas essa é a história.
outra coisa, a gente não vai falar sobre isso, não. Mas por que foi escrita, basicamente? Era quase uma sorta de propaganda, pelo Império Grego. Então é isso. O que eu quero falar também sobre essa coisa, eu esqueci, gente. Deixa eu ver aqui que eu tenho tudo apontado. Ah, sim, verdade. Como eu antecipei na primeiríssima parte da oficina, quando começou, tive uma leiturinha pequenininha do Philip Roth. Porque tudo começa. Começa exatamente como o Philip Roth falou para a turma na aula dele. Por causa de uma briga entre o Agamenon e o Aquila. Por quê? Porque eles estavam se contendendo uma mulher, basicamente. Duas mulheres nesse caso. Mas a mulher que nos fala dessa história nesse livro da Pat Parker vai ser a Briseida. E qual é o assunto? Porque a Ilíada fala só dos últimos 10 anos da Guerra de Troia. Para falar a verdade, nem dos últimos 10 anos, fala dos últimos 51, 52 dias. Então, em um livro gigantesco, porque são 24 cantos e mais de 15 mil, se não vou errada, ou 1.500, não lembro, versos. Em essa coisa gigante, estão falando só de 52 dias de guerra. E sobre a guerra por causa dessa briguinha, eu quero essa mulher, não, eu quero essa mulher. Briguinha boba, mas quase como todas as guerras que estão acontecendo até hoje no mundo, né? Então, e a Ilíada começa com um avenimento. E qual é esse avenimento? É a ira do grande Aquila. E essa ira é porque o rei Agamenon ele roubou do Aquile a escrava que Aquile amava. Isso é o que o Homero nos fala, que ele amava a Briseida. Mas na verdade ela era uma escrava sexual dele. Eu queria muito também falar sobre uma coisa muito importante que faz parte da. Não sei se. Sim, posso chamar de violência verbal, de uma certa forma. Porque, pois é, a Pat Barker é uma mulher. É uma mulher, mas ela, nesse livro, usa uma palavra que eu não gosto para se referir à Briseida. Ela fala que a Briseida é a concubina do Aquila, mas eu fui na internet, eu fui pesquisar o que significa a palavra concubina. E a palavra concubina não tem nada a ver com a escravidão sexual. Uma concubina, por exemplo, é uma mulher que mora com um homem sem ser casada. E historicamente ela era em uma posição social menor que uma mulher casada, mas não era não significa que era uma escrava. Nesse caso, a Briseida, ela foi raptada pelo Aquila. Ela é tipo um prêmio da guerra, sabe? Ele ganhou um prêmio. Ah, e que é esse prêmio? Uma mulher. Então ela não é uma concubina, gente. Eu queria muito, muito, muito falar sobre esse assunto da palavra errada, porque acho justo começar usar uma linguagem correta para cada assunto que a gente vai na vida, na geral, na vida. Por isso, eu quero muito que vocês se liguem. Concubina não é escrava sexual. Escrava sexual é escrava sexual, é escrava. É uma pessoa que é estuprada.
uma pessoa que foram tirados os seus direitos como ser humanos. Então, depois dessa coisa que eu tanto queria falar, agora eu vou falar de verdade desse livro muito lindo que a Pat Barker publicou o ano passado, 2 anos atrás. O Silêncio das Mulheres, de Pat Barker. Edito na versão original 2018. Primeiro, eu acho que tem que falar um pouquinho sobre o que sobre Aquiles mesmo. Por quê? Porque se você não entenderam, primeiramente, qual é o significado do nome Aquiles, não vai entender muito bem nem a Ilíada, nem esse livro aqui. Então, o que significa Aquiles? Aquiles significa dor, angústia, luto e tristeza, que somados fazem a guerra de Troia, porque era angustiante, causou muita dor, muitas mortes e muita tristeza por todos os envolvidos, sejam eles gregos ou sejam eles troianos. E, na verdade, angústia, luto, dor e tristeza resumem as mulheres envolvidas também, como, por exemplo, a mãe do mesmo Aquiles, que era a Tete, que era uma deusa do mar, que passa a maioria do tempo chorando porque o filho dela é mortal, desculpa, embora ser filho por metade de uma deusa que é imortal, porque o pai dele era mortal. O que a gente sabe sobre Aquiles é que era forte, que era leal, que era habilidoso e tudo isso. Mas no livro da Pat Barker, o leitor encontra um Aquiles chorão, orgulhoso e sem respeito pela autoridade, se não for que ele concordava com alguém, mas sem nenhum respeito pela autoridade, que partiu pela guerra com 17 anos e foi abandonado pela mãe aos 7 anos. Então, ele é uma pessoa frágil e cheia de problemas emotivos. O que a Pat Barker fez nesse livro, com todos os personagens, é o trabalho de um trabalho reumanizador deles. E é um livro brilhante, porque a Briseida nos descreve absolutamente tudo, dos ratos para vermes, para a tenda médica, para o que tinha embaixo das cabanas dos guerreiros. As cabanas das escravas, por exemplo, porque tinha as cabanas das escravas sexuais, das escravas das cozinhas, das velhas. Então ela nos fala como era viver em um acampamento dos gregos naquela época. E você se sente de verdade exatamente como se você estivesse lá. O uso de adjetivos e a linguagem descritiva é excelente. É realmente um bom livro. A Pat Barker, ou melhor, a Briseida, traz tudo à vida. Obviamente não tem contos de batalha. Você nunca vai ler sobre as batalhas, as guerras que estavam acontecendo, porque não são o motivo principal porque nós estamos aqui. Pelas batalhas vai ler lá a Ilíada, que basicamente fala só desse assunto. Mas se você quer saber como era a condição da mulher e também o que acontecia com a emotividade dos guerreiros, porque a Briseida fala também sobre isso, então pega esse livro, que vai ser muito bom. Nessa versão, por exemplo, da Ilíada, se fala principalmente da Briseida, quem era a Briseida? Vamos lá. A Briseida era uma sacerdotisa
sacerdotisa. Como se fala, gente? Não sei, desculpa. É uma sacerdotisa do templo de Apolo. E era também rainha da cidade de Lirneso, que foi raptada pelo guerreiro Aquiles, que fez dela uma escrava sexual e que matou a família dela inteirinha, depois de ter saqueado a cidade de Lirneso com os guerreiros deles. Aliás, o livro se abre com uma cena dos gregos assaltando a cidade da Briseida. E já no comecinho, a gente assiste ao homicídio de crianças, homens, mulheres grávidas. Por quê? Porque era esse o lance naquela época. Quando você estava conquistando uma outra cidade, você matava os meninos, as mulheres grávidas, porque, sabe lá, vai criar um outro menino ou menina da parte oposta, né? Do inimigo. E quem é que ficava salvo, entre aspas, porque não era essa vez de verdade. Quem é que ficava salvo? Só as mulheres bonitas e sem filhos. Olha bem. Por quê? Porque ela era tratada como troféus de guerra. A Briseida realmente apenas dá corpo às guerras, quando ela fala no livro. Ela fala mais sobre a condição das mulheres, de como ela não gostava de ser escrava do Aquiles. Ela nos fala de como ficou importante para ela, por exemplo, olha lá, o trabalho que ela estava fazendo na tenda médica, onde ela trabalhava vamos lá, como enfermeira, mais ou menos, enquanto ela era sacerdotisa do templo de Apolo, e o deus Apolo, ele era, bom, ele era o deus do sol e de tudo isso, mas também ele era o deus das pragas. E estava acontecendo uma praga gigante naquele campo, quando a Briseida estava lá, junto com Aquila. Então, para ela fica muito importante, porque é um tipo como escapar da vida que estava se conformando em cerca dela. Esse livro, então, nos mostra. Bom, primeiro, é tão bem escrito que me pergunto como é possível que tínhamos que esperar mais de 1000 anos para ler a Ilíada do ponto de vista de uma mulher. Porque, de verdade, gente, só fala de guerra, não fala de nada demais. E nem, a gente nem sabe se é verdade, é isso o ponto. Então, eu acho maravilhoso esse trabalho que a Pat Barker fez. É um bom livro, mas não fala não de pessoas boas, gentil, não. É um livro onde todo mundo morre injustamente, onde as mulheres vivem em um campo de estupros, porque isso era basicamente, não era um campo de guerra, era um campo de estupros para ela. E onde as velhas, que elas serviam para alguma coisa, quando não serviam mais, elas eram deixadas do lado, morrer longe dos olhos. Até a Briseida fala de uma velhinha que está morrendo embaixo de um barco, na praia que tem lá. Então, esse livro nos mostra como era ser uma mulher no século 8 antes de Cristo. Então, imagina só aquele período histórico. Tem que mergulhar um pouquinho, porque não dá para ler o livro como uma pessoa do século 21. Não. Era o século 8 antes de Cristo, muitos tempos atrás. E o que significava ser mulher? Significava ser um objeto, nada demais. Você era um prêmio, era um troféu. E nos mostra, ao contrário, como o homem era livre.
super livre, especialmente na sexualidade, porque mais amantes, entre aspas, amantes, óbvio, porque a Briseida não era amante. Vou lembrar de novo. Ela era uma escrava sexual. Se bem que o nosso amigo Homero fala que o Aquiles estava apaixonado por ela. Ele até falava que era a esposa dele. Não é, não é. Ela era uma escrava sexual. Então, mais amantes você tinha como homem naquela época, mais importante você virava na sociedade. E infelizmente tudo isso acontece até hoje, né? Porque se você é uma garota que sai com 3 homens por semana, você é uma puta, né? Mas se você é um homem, você é super legal. Não gosto dessa parte, mas tudo bem. Voltando pelo livro. Esse livro, então, como eu já falei, é muito, muito bom. Mas, tem um mas. A segunda parte não fala quase nunca pela boca da Briseida e nem sobre a Briseida, nem sobre as outras mulheres. É tudo sobre aquele coitado do Aquiles que chora, que não se dá paz, também porque o amiguinho dele morreu. Então não sei, fica um pouquinho chato pra mim. E eu queria ouvir mais sobre as mulheres como Briseida e outras escravas, que são descritas exatamente como as meninas que agora estão sendo sequestradas, por exemplo, pelos terroristas. Você conhece, por exemplo, as meninas que há alguns anos foram sequestradas pelo Boko Haram e permaneceram na escravidão, quem por dias, quem por meses, quem por anos, quem ainda está na escravidão? Ou as mulheres que foram exploradas, por exemplo, não sei lá, sim, que foram exploradas e abusadas nas colônias fascistas italianas, de onde eu venho, todo mundo sabe, lá na Etiópia, por exemplo, na Abissínia, tem até uma música fascista sobre a Bela Abissínia, horrível. Então, essas mulheres foram exploradas e estupradas em no século XX, segunda metade do século XX. Eu queria isso. Eu queria também que a Briseida, não sei, ficasse fazendo uma amizade, sororidade com as mulheres que estão no livro. Mas isso não acontece nunca. E a segunda parte é só sobre aquilo, só sobre esse homem que tadinho, tadinho, tadinho. Legal, porque ele também é um ser humano, ele não é só um guerreiro, então ele tem sentimentos, ele chora, ele ama, ele odeia, tudo isso, mas o assunto não era bem isso. Essa é a minha crítica pela autora, a minha pessoal crítica, porque eu tava esperando alguma outra coisa. Mas tudo bem, a primeira parte foi muito da hora. Aqui a Briseide também, sim, parece contar um pouquinho a sua história, o seu destino. Mas então, na segunda metade, tudo desmorona, sabe? Fica um pouquinho assim, Aquiles, que aqui era para ser o vilão da história, o homem que estupra uma escrava, que é ruim demais, que bebe vinho o tempo inteiro, que isso é verdade, porque no livro só fala disso. Ele só bebe vinho o tempo inteiro. No final, quase se torna um defensor da Briseida, que não era bem isso que a gente estava esperando, Paty. Quase que ela fosse uma minha amiga, né? Então, por isso, eu comparo esse livro com o livro da primeira aula da oficina, que é a Tenda Vermelha da Anita Diamond. Porque também ela, como a Pat Barker,
se perderam um pouquinho na narração da segunda parte, na narração feminina mesmo dos acontecimentos. Mas bom, eu não sou aqui para contar para vocês o livro inteirinho. Eu tô torcendo porque saiu uma versão numa editora brasileira. Porque essa aqui não, gente. O preço que é demais. Eu paguei baratinho na Europa, mas aqui não dá para comprar lá no Portugal. É demais. Então, porque eu tô aqui, porque eu tô falando sobre esse livro, porque por causa da voz das mulheres, que não é só através de esses livros que eu tanto falo, não é literatura e ponto. Não, é literatura, história e vida. Eu já falei no começo, né? Então, eu queria extrapolar um conceito que é muito claro nesse livro, na primeira parte. A cultura do estupro, que a nossa Briseida conta com dovice de detalhes. Mas o que é essa cultura do estupro? A cultura do estupro é como se chama aquele ambiente que banaliza, legitima e justifica a violência contra as mulheres. Em grande parte, isso acontece pela disseminação da ideia que o valor da mulher está ligado à sua conduta sexual e moral. E olha bem que a Ilíada, agora a Ilíada do Homero, é um livro de conduta moral também. Então, o valor do homem hoje em dia é isso? É baseado na sua conduta sexual ou moral? Óbvio que não. Óbvio que não, meninas. A cultura do estupro é também quando te falam que não pode sair com aquela mini saia. E se você for estuprada, é porque você merece. Porque você estava pedindo. Essa é a cultura do estupro. E esse é só um exemplo. A cultura do estupro é também quando te falam que numa festa você não pode ficar bêbada. Porque se for estuprada, menina, você estava pedindo isso. Podia deixar lá a bebida, né? A cultura do estupro, e essa é engraçada demais, acho. Engraçada. Bom, é quando te falam que você não pode sair com amigos, só com amigas. Por quê? Safada, você que sai com amigos. Não pode ter amigos homens. Não existe amizade entre homens e mulheres. Essa é a cultura do estupro. Cultura do estupro é um ambiente no qual muitos homens sentem que têm o direito de cometer violência sexual. Que não é só uma penetração, olha bem, não, mas é também aquele beijo forçado na balada. É aquela mãozinha na balada quando você tá dançando com um garoto que desce até a sua bunda. Essa é a cultura do estupro. Eu li algumas matérias e fiquei de cara, porque eu descobri que no Brasil, hoje em dia, cerca dos 86% das mulheres foram assediadas e cerca do 44% tiveram seus corpos tocados. Boas partes dessa percentagem são menores de idade. Quanto mais forte é a cultura do estupro num país,
mais estupros ocorrem. Quando eu falo de cultura do estupro, eu não falo, como eu já falei agora há pouco, não falo só de penetração de corpo. A cultura do estupro pode ser também psicológica. E o que faz parte da cultura do estupro, a violência física, que não necessariamente é ligada com a sexualidade. Por exemplo, nesse momento histórico que a gente está vivendo, dessa pandemia que está acontecendo agora, aumentaram os casos de violência em casa. Violência perpetrada pelos maridos, pelos filhos, companheiros, parceiros, homens, contra as mulheres. E tá ficando muito difícil a situação dessas mulheres agora, que não podem sair, ficam mais presas, muito mais que antes, nas quatro paredes que formam a casa, que deveria ser um lugar de paz, um lugar seguro. Mas nem sempre é assim. Então, eu achei eu não sei nem como falar. Achei publicidade, esse vídeo, vamos falar esse vídeo na internet, de um canal canadense, do Canadá, que tá tentando de promover um sinal de ajuda, porque muitas vezes é difícil quando você tá em um ambiente violento, em casa, pegar o telefone e denunciar. Não dá para fazer isso, mas dá para avisar, não sei, o motoboy, a moça, a senhora da limpeza, que chega em casa de vez em quando, a vizinha, o vizinho, o autista do ônibus, o farmacista. Então, os canadenses estudaram um sinal mesmo, um sinal que a gente pode fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas vou deixar também o link do vídeo da campanha canadense para ajudar as mulheres que estão sofrendo violência em casa. O sinal é isso, a mãozinha para cima, polegar para dentro. Isso significa ajuda. Ele tá me machucando. Então, fica a dica. Faz isso. E espalhe isso também, que é importante. Gente, a terceira aula acabou e eu vou deixar você com uma leitura de uma parte do primeiro capítulo desse livro maravilhoso. E agradeço todo mundo que assistiu. Beijos. E fica forte na luta, sempre. Mulheres, vocês são importantes. A sua voz é importante. Então fala alto, grita. Tchau. O glorioso Aquiles, o fogoso Aquiles, o valente Aquiles, o divino Aquiles. Como se acumulam os epítetos. Nós nunca lhe chamávamos essas coisas. Para nós, ele era o carniceiro. Aquiles de pés velozes, eis um qualificativo interessante. A sua velocidade o define acima de tudo, mais do que a fogosidade ou a grandeza. Dizem que em tempos perseguiu o deus Apolo de uma ponta a outra das planícies de Troia. Finalmente encurralado, Apolo terá dito: não me podes matar, sou imortal.
Pois, respondeu Aquiles, mas ambos sabemos que, se não fosse imortal, estaria morto. Ninguém tinha direito à última palavra, nem sequer um deus. O viu antes mesmo de o ver, o seu grito de guerra ecoando nas muralhas de Lirnesso. Nós, mulheres, e as crianças também, claro, recebéramos ordem para irmos para a cidadela, levando uma muda de roupa e toda a comida e bebida que conseguíssemos carregar. Como qualquer mulher casada que se prezasse, eu raramente saía de casa. Embora verdade seja dita, vivesse em um palácio. Pelo que descer a rua, em plena luz do dia, me pareceu motivo de festa. Ou quase. Por detrás do riso, dos vivas e dos ruidosos gracejos, creio que todas tínhamos medo. Sei que eu tinha. Todas sabíamos que os homens estavam a ser forçados a recuar. Os combates que antes eram travados na praia, em redor do porto, ocorriam agora junto dos portões. Ouvíamos gritos, berros, o estrépito das espadas a embaterem escudos, e estávamos cientes do destino que nos esperava se a cidade sucumbisse. E todavia, o perigo não parecia real, pelo menos não para mim, e duvido que as demais o presentissem melhor do que eu. Como era possível que aquelas muralhas altas que nos tinham protegido a vida inteira cedessem? Vindos de todas as ruelas estreitas da cidade, pequenos grupos de mulheres com bebês ao colo ou segurando criança pela mão convergiam na praça principal. O sol feroz, um vento fustigante e a sombra negra da cidadela que se alongava para nos abarcar. Momentaneamente ofuscada, tropecei, deslocando-me da luz intensa para a escuridão. As servas e as escravas foram conduzidas para a cabe, enquanto os membros da realeza e da aristocracia ocuparam um piso superior. Subimos a longa escadaria sinuosa, com dificuldade em poisar os pés nos degraus estreitos. Às voltas e voltas até finalmente desembarcarmos de maneira abrupta num salão amplo e despido. Flechas de luz que entravam pelas seteiras estendiam-se de onde em onde no chão, deixando os cantos da sala nas ombras. Lentamente, olhamos em redor, escolhendo lugares para nos sentarmos e espalhando os nossos saberes. Começamos a tentar criar um espaço que se assemelhasse um pouco a um lar. A princípio estava fresco, mas à medida que o sol foi subindo no céu, o salão ficou quente e abafado, sufocante. Ao fim de umas escassas horas, o cheiro a corpos suados, a leite, a cocô de bebê e a sangue menstrual arriava o insuportável. Os bebês e as crianças de colo começaram a enervar-se devido ao calor. As mães deitaram as crianças mais pequenas com lençóis e refrescaram-nas com um lenço, enquanto os irmãos e irmãs mais velhos corriam de um lado para o outro, sobreexcitados, sem compreender verdadeiramente o que se passava. Um par de rapazes de 10 ou 11 anos, demasiado jovens para combater, instalou-se no cimo das escadas e fingiu que escorraçava os invasores. As mulheres entreolhavam-se de boca seca, quase sem tocar uma palavra, enquanto lá fora a gritaria se intensificava e começávamos a ouvir martelar estrondosamente nos portões. Uma e outra vez o grito de guerra ecoou, inumano, como o uivo de um lobo. Por uma vez na vida, as mulheres que tinham filhos invejaram as que tinham filhas, porque as raparigas seriam poupadas à morte. Os rapazes, se tivessem quase idade para pelejar, eram automaticamente chacinados. Por vezes até grávidas eram assassinadas, trespassadas no ventre por uma lança, na eventualidade do bebê ser rapaz.
Reparei que Ismena, grávida de 4 meses do meu marido, comprimia com força a barriga, tentando convencer-se de que a gravidez não se notava. Nos últimos dias, vira a humilde a olhar para mim, Ismena, que em tempos tiveram o máximo cuidado para não me fitar nos olhos, e a sua expressão dissera com mais veemência do que quaisquer palavra: agora é a tua vez. Veremos se gostas. Magoou-me aquele olhar descarado e fixo. Eu vinha de uma família onde os escravos eram tratados com bondade, e quando meu pai me deu em casamento a Oraimins, segui essa tradição em minha casa. Tratara bem Ismena, ou pensava que sim, mas talvez não fosse possível qualquer tipo de bondade entre senhor e escravo, somente graus variáveis de brutalidade. Olhei para Ismena do outro lado da sala e pensei: sim, tem razão, agora é a minha vez. Ninguém falava de derrota, embora todas as esperássemos. Todas, exceto uma anciã, tia-avó do meu marido, que teimava que aquele recuo para junto do portão não passava de um mero ardil. Minas estava simplesmente a manipulá-los, dizia ela, conduzindo-os de olhos vendados para uma armadilha. Íamos ganhar, empurrar os gregos saqueadores para o mar, e creio que umas quantas jovens acreditaram nela. Mas depois ouvimos aquele grito de guerra outra vez, e mais outra, sempre mais próximo, e todas sabíamos quem era, embora ninguém dissesse o seu nome.